Olha, eu dei uma melhorada naquela construção que eu usei aqui na aula passada, para eu conseguir mostrar algumas outras coisas para vocês. Aqui, por exemplo, eu coloquei aqui uma reta tangente, não sei se vocês estão percebendo aqui essa verdinha. Essa verdinha é uma reta que tangencia o amarelo. E essa curva amarela, ela é a interseção do plano vertical que passa aqui pelo ponto P0 e vai na direção do vetor V do mesmo jeito e intercepta a curva, vai gerar essa curva aqui amarela. O que eu calculo quando eu estou com a derivada direcional é a inclinação dessa reta tangente, que é uma reta verde aqui. E aqui eu coloquei de uma tal maneira que se você pode mudar aqui e você vai vendo o que vai acontecendo aqui no gráfico. Então você, olha só, o que eu quero, o nosso próximo assunto aqui, né, isso aqui vai levar para o nosso próximo assunto, é porque eu quero entender, né, eu quero entender junto com vocês aqui, como é que eu posso fazer para descobrir em que lugar é que a derivada vai ser máxima. Essa função que está sendo colocada aqui é justamente a função do exercício anterior, é x vezes seno de xy. E o meu interesse, olha, aqui o ponto aqui é o ponto 1π sobre 2. Não, aqui está 1, 0. Vamos colocar aqui o P0. Aqui é π sobre 2. Π sobre 2. Aí eu tenho lá esse ponto aqui. E esse aqui, ponto P aqui, vai me ajudar com a direção para onde eu vou. Agora veja bem, aqui está meu pontinho, aqui está meu pontinho, aqui está a imagem dele, aqui essa curva amarela aqui é a interseção, e eu caminhando nessa direção aqui, ó, veja bem, se eu estou nesse ponto A e vou caminhar na direção desse vetor aqui, você pode ver que tem dois vetores aqui, né? Esse aqui é o unitário, esse aqui é o outro vetor, que é o vetor que nasce no P0 e vai até o ponto P. Você pode observar que desse ponto A aqui, se você for caminhar na direção do P0 para o P, ó, do P0 para o P, você vai subir ou você vai descer? Você vai subir, né? Você vai subir. Então é de se esperar que aqui a derivada seja positiva. E aí se a gente fizer o cálculo lá, nós vamos chegar em uma derivada positiva. Agora, se você girar aqui, se você for mudando a direção, você pode chegar aqui, por exemplo, em um momento, olha só. Deixa eu colocar isso aqui na vertical. Parece que na vertical, ó, na vertical, veja bem, se você olhar ali para essa direção aqui, que vai do P0 para U, nesse momento aqui, está aparecendo, não dá para eu afirmar isso assim ao certo, né? Porque eu precisaria de um cálculo para isso. Mas está parecendo que eu vou encontrar um número bem próximo de zero. E aqui ainda, ó, se você olhar assim, parece que está subindo ainda. Então você ainda vai encontrar um número que está subindo, um número que está aumentando. Mas veja bem, olha só, aqui, por exemplo, a derivada já é negativa, tá vendo? A derivada já é negativa. Se eu estou ali no ponto A, se eu estou aqui nesse pontinho aqui, o meu P0 está bem aqui embaixo. O meu ponto está lá em cima. A derivada direcional dá a inclinação dessa reta verde. Então, ele vai mostrar para mim o seguinte, se eu andar nessa direção aqui, eu vou estar subindo ou eu vou estar descendo? Nesse caso aqui, você acha que a gente está fazendo o quê? Se eu andar na direção aqui, ó, do P0 para o P, eu estou subindo ou eu estou descendo? Ah, eu estou descendo. Ah, beleza, então. Então, você pode ver que no mesmo ponto, que eu não mudei esse ponto de lugar, hein, eu estou mudando é a direção, ó. O mesmo ponto, se você mexer aqui, ó, você vai encontrar um momento em que ele está subindo aqui, ó. Ou então você vai encontrar momentos em que ele está descendo. Se você fizer assim, por exemplo, ó, quando você caminhar do P0 para o P, aqui você vai descer. Então veja, a derivada pode dar um número positivo, pode dar negativo, como pode dar zero também. O meu interesse aqui, no nosso próximo assunto aqui, continuidade, né, é tentar descobrir para onde é que eu tenho que colocar esse ponto P aqui, ó, para onde é que o vetor, esse vetor U aqui, deve apontar para que a derivada seja máxima.
Ou então, para que a derivada seja mínima. Ou então, para que a derivada seja zero. Então, isso é o que a gente vai tentar ver agora, que como é que deve ser a relação entre a direção, né? Que direção que eu tomo que eu vou ter uma taxa de variação máxima. Se eu estou aqui escalando aqui essa superfície, eu estou nesse ponto A, para que rumo que eu vou ter a subida mais íngreme? Ou então para que rumo que eu estarei descendo? Se aqui eu estiver aqui, por exemplo, ó, nesse caso aqui eu estou descendo. Se eu caminhar nessa direção aqui, eu vou descer daqui para cá. Já se eu caminhar nessa direção para essa função aí, né? Se eu estiver aqui, por exemplo, e for para lá, eu estou subindo. Então eu quero descobrir isso. Qual é a direção que eu vou, que a derivada será máxima? Qual é a direção que eu vou, que a derivada será mínima? E qual a direção que eu devo ir, que a derivada vai dar zero? Ok? É sobre isso que eu quero conversar com vocês agora. Olha só, o meu interesse então é tentar descobrir para qual direção que aquele vetor, né, P0P, vai apontar de tal modo que eu esteja com uma inclinação máxima, né? Esteja o maior número para inclinação. Você pode observar, ó, se você, por exemplo, se você tiver lá, né, o P0 está lá embaixo, você vem cá naquele ponto A, aí você tem aqui uma inclinação. Na medida que você vai girando aqui, essa inclinação ela vai mudando. Então deve ter algum lugar onde a inclinação é zero. Tem um lugar onde você vai andar e você não vai nem subir nem descer. Já tem outro lugar que você vai andar e você vai descer. Se você andar do P0 para o P, né? Se você andar nessa direção, você vai descer. Aí se você andar numa outra direção, você vai subir. E assim por diante. Então o que eu quero saber é o seguinte, ó, isso aqui é subindo. Isso aqui é subindo. Isso aqui também é subindo com uma inclinação maior. Aí depois ele passa em uma inclinação menor. Sim, mas em que direção que a inclinação é máxima? É isso que eu estou interessado. Para isso eu preciso de alguns recursos que vocês normalmente estudam. Normalmente vocês estudam lá nos cursos de geometria analítica, né? Com álgebra linear. Isso. Então, produto, como é que a gente trabalha, como é que a gente pode reescrever um produto escalar entre dois vetores, né? Então, olha só, imagina você que tem aqui um vetor U e aqui eu tenho aqui um vetor V. Eu tenho dois vetores aqui, tá? Vetores geométricos desses que a gente está acostumado a ver no plano. E aí eu vou calcular esse produto escalar, né? Que é U escalar com vetor V. U escalar com vetor V. Vamos supor que o menor ângulo entre eles seja esse aqui que eu vou chamar de θ. Como é que eu posso escrever o produto escalar em função desse ângulo θ e do tamanho do vetor U e do vetor V? Lembra? Não. Ó, o produto escalar entre dois vetores é o tamanho do primeiro vetor multiplicado pelo tamanho do segundo vetor multiplicado pelo cosseno do menor ângulo entre eles. Aí eu falo menor ângulo porque tem esse outro ângulo aqui também, né? Que não me interessa, me interessa só esse pequeno aqui, esse de dentro. Então, é desse jeito, gente. Então, aqui no cálculo, eu estou com o vetor do mesmo jeito. Então, se eu sei disso aqui, isso aqui vale sempre, né? Eu estou com vetores bidimensionais, vetores do R2. Então, aqui é do mesmo jeito, olha só, para você ver, ó. Aqui eu tenho, então, vai ser o tamanho do vetor gradiente de f no ponto xy. Olha aqui, eu estou colocando que a função f é diferenciável no ponto xy, para eu poder fazer essa representação da derivada direcional por produto escalar de gradiente com o vetor 1. Então, seria assim, ó, o tamanho do vetor gradiente é multiplicado, aqui é multiplicado mesmo, né? Pelo tamanho do vetor U e multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. Isso aqui, ó, esse ângulo aqui agora, é o ângulo que entre o gradiente e o vetor que está apontando na direção. Apontando para a direção que você vai derivar. Agora, quanto que vale isso aqui, hein? Quanto que vale o tamanho do vetor U? 1, ele não é unitário.
Então isso aqui vai ficar assim, ó. Tamanho do gradiente de f no ponto xy, no ponto xy multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. Então entenda bem, ó, você tem aqui o gradiente vai dar para você um vetor. Vai ficar assim, aqui está o ponto P0, né? Você vai estar, na verdade, aqui é um ponto xy, só que eu estou genérico aqui, né? E aqui você tem o vetor que está apontando na direção para onde você vai derivar. Então aqui eu tenho esse vetor U aqui. E aqui eu tenho um ângulo entre eles. O que eu estou observando aqui é que como é que eu posso dizer assim? A derivada direcional, ela também pode ser encontrada dessa forma. Ó. É o tamanho do vetor gradiente multiplicado pelo cosseno do ângulo que esses dois vetores formam um com o outro. Então já que é dado por esse produto, eu pergunto para vocês, esse produto assume valor máximo quando? Θ foi igual a zero, não é verdade? Você está certinho. É porque o cosseno aqui, ele vai de menos 1 até mais 1, não é isso? O maior valor que você vai ter aqui, para esse produto aqui, é quando esse θ for zero. Ou seja, quando isso aqui for 1, você tem o maior valor. Então, olha só a conclusão que nós vamos chegar aqui agora. É a primeira conclusão nossa. Esse produto, ele é máximo se esse cosseno for 1. Então, olha só, eu vou dizer para você aqui, ó, a derivada de f na direção do vetor u no ponto xy. Esse ponto xy é um ponto qualquer, tá? Ele tem como valor máximo, o tamanho do vetor gradiente de f no ponto xy. Então, veja bem, você calcula o tamanho do gradiente, como nós fizemos ali. Calculei o tamanho do gradiente. O tamanho que você encontrou do gradiente é o maior valor que a derivada direcional vai assumir. É a maior inclinação que você tem, é o tamanho do vetor gradiente. E aí, eu estou falando de valor da derivada direcional. Agora, se eu perguntar assim, a direção, para qual direção que você tem que pegar esse U aqui e apontar para que a derivada seja máxima? Aí vai ao encontro do que ele falou, né? Ou seja, esse aqui, esse produto aqui, ele é máximo quando o ângulo for zero. Se o ângulo for zero, o que vai acontecer com o gradiente e com o vetor U? Os dois não estarão apontando na mesma direção? Então aqui eu tenho o ponto P0, que nesse caso aqui é um XY qualquer. Aqui eu tenho o gradiente de f de XY, é um vetor. E a derivada vai ser máxima se por acaso o vetor U, ou seja, aquele vetor que está dando a direção para onde você vai derivar, se ele coincidir, se ele tiver a mesma direção e sentido do vetor gradiente. Então, a direção, ela vai me retornar a derivada máxima se essa direção for a direção dada pelo gradiente. Então, olha só, o gradiente tem importância, né? O próprio gradiente em si, ele aponta na direção de maior crescimento. E o valor desse maior crescimento é o tamanho do gradiente. Então, a norma do gradiente, o tamanho do gradiente, é o maior valor que a derivada vai assumir. E se eu perguntasse para você assim, tá, mas e o menor valor? Quando é que esse produto aqui ele vai ser mínimo? Mínimo. Hã? Não. Quando for pi, né? Quando for... porque 90 vai dar zero, né? A outra pergunta que eu ia colocar é essa aqui. Então, veja bem, isso aqui, ó, se você fizer isso aqui, você vai ter derivada de f na direção do vetor u, nesse ponto P0, máximo. Atingindo o valor máximo. Se você estiver com esse ângulo aqui de 180 graus, né, de π radianos, aí você vai ter assim, ó, o gradiente vai apontar para um lado, lá, gradiente de f no ponto xy, e aqui vai estar o ponto P0, e o outro vetor vai estar apontando no outro lado. Esse aqui, ó,
Se eu estiver com essa situação aqui, a derivada vai ser mínima. E eu pergunto para você, qual é o menor valor que a derivada assume? Qual o menor de todos? Não. É se isso aqui for menos 1. Se isso aqui for menos 1, vai dar menos norma do gradiente. Então, olha só, isso aqui tem valor, tem como valor máximo, esse 1 aqui está estranho, né? Tem como valor máximo a norma do gradiente. E mínimo, quando for menos. E mínimo, o oposto da norma do gradiente. Então, valor máximo, valor mínimo. E vem cá, para onde é que esse vetor U, última pergunta aqui, para onde é que esse vetor U deve estar apontando para que a derivada seja zero? Que a derivada seja zero? Ou seja, tem que estar apontando uma direção onde, se eu andar nessa direção, eu não vou nem subir nem descer, eu estou ali perpendicular, não é verdade? Tem que ser um ângulo de 90 graus. Então, nesse momento aqui, eu vou ter valor máximo. Esse outro aqui, ó, derivada de f em relação a u no ponto P0, aqui vai ser valor mínimo. Aqui vai ser valor mínimo. E se o ângulo entre eles for um ângulo de 90 graus, a derivada vai ser zero. Então, se eu estiver assim, ó, aqui está o ponto P0. Eu tenho para cá o gradiente apontando para lá, gradiente de f de xy apontando para lá. E aqui, ó, ortogonal a ele, eu tenho o vetor u formando um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, a derivada de f em relação a u no ponto P0, ele dá zero. Porque, veja, é o tamanho do gradiente vezes o cosseno do ângulo. Se o ângulo aqui é de 90 graus, o cosseno de 90 graus é zero. Então, esse produto aqui é zero. Então, eu tenho aqui as três coisas. Ó. Quando é que a derivada é máxima? A derivada é máxima quando o vetor u aponta na mesma direção do gradiente. Quando é que ela é mínima? Quando o vetor u aponta na direção oposta do gradiente. Quando é que ela é zero? Quando o vetor u e o vetor gradiente são ortogonais. E como é que eu reconheço dois vetores ortogonais? Sabe dizer? Usando o produto escalar. O produto escalar de dois vetores ortogonais dá zero. Então você pega o vetor u, pega o vetor gradiente, calcula o produto ali. Se por acaso der zero, é porque o ângulo é de 90 graus. Agora ele pode perguntar também, se deixar livre, né, a direção, e falar o seguinte: qual é a direção, né, qual é a direção em que a derivada vai dar zero? Aí você vai ter que pensar. A partir do gradiente, como é que devem ser as componentes de u de tal forma que o produto escalar entre esse e esse dê zero. Ok? Então, meninos, olha só. Vamos fazer aqui rapidinho. Isso aqui não demora nada. Eu tenho aqui uma função de duas variáveis, x² seno de y. E eu coloquei na pergunta aqui o seguinte, olha, qual que é a direção em que a derivada de f na direção de u no ponto 2, π sobre 2, qual é a direção em que a derivada é máxima? Eu quero saber onde que esse vetor u deve apontar para que a derivada seja máxima. Se eu colocar no desenho aqui e colocar o vetor u apontando naquela direção, eu vou obter a reta com a maior inclinação ali. Tá, então nesse caso aqui, você tem que lembrar, ó, a direção é a direção dada pelo gradiente. Olha aqui, ó. Se o gradiente, Se o gradiente e o vetor u estiver os dois apontando para o mesmo lugar, então a derivada é máxima. Então o seu trabalho vai ser encontrar o gradiente da função f. Sim, mas o gradiente é o vetor formado pelas derivadas parciais. Se eu derivar isso aqui em relação a x, vai me dar assim 2x vezes seno de y. Esse aqui é derivado em relação a x. Se eu derivar em relação a y, aí vou derivar esse aqui, da cosseno, né? Vai ficar então assim, x² vezes cosseno de y. Esse aqui é o vetor gradiente para um ponto qualquer. Mas eu quero no ponto 2, π sobre 2. Então, olha só, o gradiente de f no ponto 2, π sobre 2, aí você vai trocar o x por 2 e o y por π sobre 2. Fica 2 vezes 2, vezes o seno de π sobre 2. E depois aqui na segunda componente fica 2 ao quadrado, ó, 2 ao quadrado vezes o cosseno de π sobre 2.
Ó, cosseno de π sobre 2. Bom, seno de π sobre 2 dá 1. Então, esse vetor aqui, ó, o vetor gradiente de f no ponto 2, π sobre 2, vai ficar 4. Aqui vai ficar 4, né? E aqui vai ficar cosseno de π sobre 2, ó, cosseno de π sobre 2 dá 0, vai ficar 4, 0. Então, esse vetor 4, 0, veja bem, se você for olhar aqui no plano, aqui, ó, o vetor 4, 0, esse ponto 1, π sobre 2, está bem por aqui assim, tá bom? O vetor 4, 0, você anda 4 unidades na direção do x, e não anda nenhuma unidade na direção do y. Então, aqui estaria o ponto, aqui seria o 2, e aqui seria o π sobre 2, e aqui você vai andar 4 unidades para cá. Então, isso aqui é o gradiente, o que eu acabei de encontrar é o gradiente de f no ponto 2, π sobre 2. O vetor u, ele vai estar apontando na mesmíssima direção, ó. O vetor u vai estar apontando aqui na mesmíssima direção. Então, esse vetor u, na verdade, é só você pegar esse 4, 0 e dividir pelo tamanho dele, que é 4, dá 1, né? Se você pegar assim, ó, 4, 0 dividir por 4, que é o tamanho dele, vai ficar 1, 0. Então, se você derivar na direção do vetor 1, 0, a derivada vai ser máxima. Aí eu quero saber o seguinte, qual é o maior valor da derivada? O maior valor da derivada, olha só, o maior valor, como é que eu calculo o maior valor? O maior valor para, isso aí depende do ponto, né? Eu quero saber para a derivada da f na direção do vetor u, nesse ponto aqui, ó, 2π sobre 2. Se você mudar de ponto, você pode ter um outro valor máximo. Então, o maior valor para a derivada, tem que lembrar, o maior valor para a derivada é o tamanho do gradiente. Então, valor máximo, ó, valor máximo. Isso aqui é o tamanho do vetor gradiente de f no ponto 2π sobre 2. O tamanho do vetor gradiente, nós encontramos ele aqui, ó, ele vale 4, 0. Esse aqui é o tamanho do vetor 4, 0. E o tamanho do vetor 4, 0 é 4, né? Que vai ficar raiz de 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Raiz de 16, isso é 4. Quer dizer, então, que 4 é a inclinação máxima, né? Que você consegue, estando você no ponto de abscissa 2 e ordenada π sobre 2, a inclinação máxima é 4. Né? A derivada máxima que você vai encontrar é 4. Se eu te perguntar a mínima, a derivada mínima, é menos 4. É sempre o oposto da máxima. Ok? Então é isso. Para você achar a derivada máxima e a derivada mínima, é isso. Se eu lhe perguntasse assim, ó, qual é a direção em que a derivada dá zero? A derivada dá zero se você andar no ângulo 90 graus aqui. Se esse vetor u estiver apontando para cá, para cima, aí a derivada vai zero. Ou seja, se você derivar na direção 0,1, na direção 0,1 dá zero. Tá? Pronto, é isso.